Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Direito Eleitoral. Eu sou o professor Marcelo Aguiar e convido vocês a virem comigo na nossa terceira aula com o tema Ações Eleitorais. Vamos lá então, pessoal? Bom, na aula anterior, pessoal, nós já adentramos definitivamente na questão dos recursos cíveis no direito eleitoral, correto? Eu trouxe para vocês aí uma pequena noção de conceitos, os princípios principais que vão ser aplicados aos recursos que nós vamos estudar, né, que nós temos estudado aí no direito eleitoral. E nessa aula, pessoal, na aula de hoje, nós vamos continuar a análise dos recursos propriamente ditos, né, dos últimos recursos cíveis do direito eleitoral, né, que serão utilizados no direito eleitoral. Bom, o primeiro recurso que nós vamos falar, pessoal, é o recurso de agravo ou agravo de instrumento, né, ou como popularmente chamado, como nós conhecemos, né? Atualmente ele tem sido chamado de recurso de agravo, mais para frente vocês vão ver, né, daqui a alguns instantes nessa mesma aula eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual nós temos chamado ele tão somente de recurso de agravo, né? Bom, esse é um recurso, pessoal, cuja legitimidade vai vir por conta daquela pessoa ou daquele recorrente que está inconformado com uma decisão que denegou recurso especial ou recurso extraordinário ao STF, né? Essa decisão, ou melhor, essa pessoa que está no polo ativo, né, que é legítima para propor aí, ou para interpor um agravo de instrumento, pode ser um candidato, pode ser o partido, a coligação ou o próprio Ministério Público Eleitoral. Pessoal, aqui nós estamos falando sobre um recurso de agravo, que é um agravo específico utilizado dentro do direito eleitoral, inclusive isso vai ser influenciado até mesmo na questão dos prazos, ok? Não é aquele recurso genérico que nós conhecemos de lá do processo civil, tá? Que nós vamos falar especificamente sobre o recurso de agravo com as leis, ou melhor, com as regras aplicáveis dentro do direito eleitoral. É um recurso cuja o prazo de interposição é um prazo de 3 dias, pode ser de 24 horas também, naquelas matérias regidas ali pelo artigo 96, parágrafo 8º da Lei das Eleições, né, aquelas questões de direito de resposta. Aí, nesse caso, seria um prazo de 24 horas, mas, via de regra, não sendo isso, será um prazo de 3 dias para interposição. O objeto do recurso de agravo, pessoal, vai ser aquela decisão interlocutória, como já disse para vocês, que denegou o segmento aí ou o recurso extraordinário ou ao recurso especial. Tem um efeito devolutivo ou efeito permanente, efeito devolutivo que nós tiramos lá do artigo 257 do Código Eleitoral, com exceção, pessoal, para os casos que estão previstos lá no CPC, né, artigo 995, são aqueles casos que possam vir aí a causar algum tipo de lesão grave para o recorrente. A competência para o julgamento do recurso de agravo sempre vai estar a cargo ou do TRE ou do TSE, depender da decisão, obviamente, que está sendo atacada. É um recurso, ele possui natureza jurídica de recurso e é um recurso que ele é processado atualmente, pessoal, pelo menos de alguns anos para cá, dentro dos mesmos autos e não mais em autos apartados. E por que eu digo não mais em autos apartados, pessoal? Porque o recurso de agravo, ele sofreu o agravo de instrumento, ele sofreu algumas alterações com a publicação da Lei 12.322 de 2010. Essa lei, ela trouxe uma série de mudanças aí aplicáveis lá ao CPC de 1973. Essas mudanças foram absorvidas pelo CPC atual, CPC que nós temos utilizado atualmente. E uma das mudanças que ela trouxe, pessoal, foi justamente a não utilização da questão do instrumento, daquelas peças que eram indicadas dos autos originais. E por isso nós temos chamado aí o recurso o agravo de instrumento de recurso de agravo tão somente. Como mencionei para vocês, não existe mais a necessidade da indicação das peças de instrumento, que antes eram obrigatórias. Ainda figura lá no Código Eleitoral, né, aquela mandatória para que sejam o recurso
de agravo ele seja instruído com as peças do instrumento, mas isso não é mais necessário desde que foi publicada a Lei 12.322, ok, pessoal? Prazo para ele, como eu já disse para vocês, será para interposição será de 3 dias ou de 24 horas, a depender da matéria que será discutida. E é um recurso, pessoal, que quando chegar ao TSE ou ao STF, o próprio relator ele vai decidir se ele é realmente cabível ou não. A partir daí existem algumas hipóteses que devem ser consideradas. Então, uma das hipóteses é o caso de que o relator ele considere que não deve conhecer do agravo por considerar que o agravo é manifestamente inadmissível ou por ele não ter atacado especificamente a decisão que se pretende atacar, para ele não ir especificamente no cerne da questão, ok? Pode acontecer também uma outra hipótese, que seria o caso do relator considerar o agravo como sendo cabível, conhecer do processo e negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que não admitiu ao recurso, pessoal. Segmento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, ou aquele recurso que esteja em confronto com súmula ou jurisprudência do tribunal. E pode também dar provimento ao recurso caso aquele acordo ele esteja violando aí alguma súmula ou jurisprudência lá do tribunal. Ok, pessoal? Trago para vocês aí a informação de que a Lei 12.322, sobre a qual falamos há pouco, ela prevê que esse recurso ele tem um prazo de 5 dias, que é o prazo, né, que era utilizado lá no CPC. No entanto, pessoal, o que acontece? Nós aqui vamos utilizar o prazo comum do direito eleitoral, que é aquele prazo de 3 dias, ok? Relembro a vocês que a Lei 12.322 se referia a esse prazo de 5 dias, lá dentro da vigência do CPC de 1973. Independente de nós estarmos falando sobre o CPC antigo ou sobre o atual, vamos sempre considerar aqui esse prazo de 3 dias, pessoal. Prazo lá que está de acordo com o princípio da celeridade aplicado ao direito eleitoral. Ok? Essa lei, a Lei 12.322, ela fez com que o recurso de agravo ele passasse não mais ser chamado de agravo de instrumento, e sim recurso de agravo, por conta de que ele, além de não ser mais indicado no instrumento, ele passou a ser feito dentro dos próprios autos e não mais atos, né? E além disso, pessoal, o recurso de agravo ele acabou por eliminar a necessidade de se tirar cópias daquelas peças que iriam acompanhar o recurso de agravo, que era o que nós chamávamos de instrumento até então, né? Deixou de ser feito também o traslado dessas peças. Então isso trouxe aí uma economia processual imensa para o recurso de agravo. Além da economia processual, a questão do tempo de julgamento, né, foi uma mudança bastante significativa, ok? A observação que eu trago para vocês sobre o recurso de agravo é que ele também permite que seja feita aí a sustentação oral por um prazo de 10 minutos para cada parte. O presidente do tribunal ele não pode negar seguimento ao recurso de agravo, ainda que ele seja interposto intempestivamente, de forma intempestiva. No entanto, ao tribunal é facultado a imposição de uma multa caso o recurso seja interposto de forma intempestiva, né? Isso significa que o recurso de agravo também vai estar, ou melhor, o recorrente ele vai estar protegido aí contra a questão do juízo de admissibilidade, uma vez que ele não vai passar pelo juízo de admissibilidade da instância ACO, mas relembro a vocês que o recurso de agravo ele precisa atacar diretamente a decisão que se deseja reformar, ok? Isso não pode ser por via reflexa, tem que ser por via direta, pessoal. Relembro também a vocês que o agravado terá prazo igual para poder apresentar a sua defesa ou a sua contraminuta de agravo. Nosso próximo recurso, pessoal, será o recurso ordinário eleitoral. Novamente temos aí a legitimidade lá no polo ativo por parte do candidato, Ministério Público Eleitoral, coligação ou partido político, né? Também é um recurso com o prazo comum para interposição de 3 dias, 3 dias contados
a partir da publicação do acórdão que vai denegar, daquele acórdão que denegou o habeas corpus ou mandado de segurança, pode ser também 3 dias a partir da sessão de diplomação, desde que a situação verse ali sobre a questão dos diplomas dos candidatos, ok? Como disse para vocês, é um recurso utilizado aí nas situações em que houver denegação, né, de mandado de segurança ou de habeas corpus, e também sobre diplomação, situações que versem sobre diplomação dos candidatos. Ele tem um efeito devolutivo, via de regra, de acordo com o artigo 257 lá do Código Eleitoral, com competência para julgamento por parte do TSE, uma vez que nós estamos aqui falando sobre ataque às decisões dos tribunais regionais eleitorais. Natureza jurídica de recurso também, pessoal, conforme artigo 121 da Constituição e o artigo 276 lá do Código Eleitoral. As observações que eu trago para vocês sobre este recurso é que as decisões dos TREs, elas são decisões terminativas e podem ser atacadas por recurso ordinário para o Tribunal Superior Eleitoral, das decisões que versem aí sobre as questões de inelegibilidade ou expedições de diplomas nos casos de eleições estaduais ou de eleições federais. Também é um recurso que ele pode ser utilizado quando houver anulação de diploma, quando houver decretação de perda de mandato, e isso vem aí ensejar algum tipo de habeas corpus ou mandado de segurança. Petição, ela deve ser específica, deve fundamentar os fatos ali, atacar a situação que se pretende discutir de forma direta, né? Podem se juntar novos documentos, uma vez que aqui dentro desse recurso será permitida a reanálise da matéria fático-probatória, né? E uma vez que tenha sido protocolado, o presidente do TRL vai abrir vistas, vai abrir prazo, para que o recorrido ofereça aí contra-razões, ofereça sua defesa dentro do mesmo prazo de 3 dias lá que é concedido ao recorrente. É um recurso que possui, via de regra, também o efeito devolutivo, lá do 257 do Código Eleitoral, com E uma vez juntadas as contrarrazões, pessoal, os autos eles vão ser remetidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral. No recurso ordinário eleitoral, pessoal, diferentemente do recurso especial eleitoral, aqui não será necessário que haja pré-questionamento da matéria lá desde a primeira instância, como ocorre aí nos demais recursos, né, que nós estamos estudando, ok? Cabe também reexame da matéria fático-probatória e é um recurso que não precisa do juízo de admissibilidade, portanto, a análise do presidente do Tribunal Regional para que o recurso seja admitido ou não será necessário. E o juiz, uma vez recebidas aí as contrarrazões, ele deve automaticamente já enviar para o Tribunal de Instância Superior, ok? Recurso especial eleitoral é o nosso próximo recurso, pessoal. Também é um recurso com a mesma legitimidade dos demais que já estudamos até agora. Poderá estar no polo passivo Ministério Público Eleitoral, o candidato, partido político ou a coligação. Também tem um prazo de 3 dias para interposição, prazo este contado a partir da sessão de julgamento, ou prazo de 24 horas, caso seja uma questão que venha a versar sobre o artigo 96 lá da Lei das Eleições. E é um recurso cujo objeto, pessoal, são os acordos que são proferidos contra alguma disposição constitucional, contra alguma disposição de lei, disposição legal, ou quando ocorre aí o dissídio pretoriano, né? Quando os tribunais regionais de diferentes estados divergem sobre determinado entendimento. Atenção, pessoal, atenção nessa questão. Mais uma vez, peço atenção de vocês. A divergência, nesse caso, tem que ser entre tribunais distintos, tribunais de estados diferentes. Não podem ser decisões distintas dentro do mesmo tribunal, ok?
Em relação aos acórdãos dos tribunais regionais eleitorais que venham a contrariar a disposição expressa lá na Constituição, o recurso vai ter cabimento e vai ser conhecido desde que contenha os seus pressupostos necessários. E aqui nós destacamos 2 pressupostos imprescindíveis ao conhecimento do recurso: pré-questionamento, desde a primeira instância, e inexistência de rediscussão relativa à matéria fático-probatória. Pessoal, vamos lá de novo. 2 pressupostos imprescindíveis: inexistência da discussão ou de rediscussão probatória e a existência de pré-questionamento. Isso é necessário que aconteça desde a primeira instância. Possui efeito devolutivo, também conforme nos traz o comando lá do Código Eleitoral no artigo 257, e eventualmente, por exceção, em casos específicos, pode haver aí algum efeito suspensivo, pessoal. Competência para julgamento também será do TSE, uma vez que nós estamos falando aqui sobre ataque à decisão de algum acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, tem natureza jurídica de recurso. E em relação às decisões que são proferidas diretamente pelo Tribunal Regional, o pré-questionamento ele tem que estar verificado lá com os embargos de declaração, desde a primeira instância, uma vez que os embargos eles são a ferramenta correta para a discussão, para o debate de uma decisão omissa, por exemplo. E caso isso não aconteça, é bem provável que o recurso não seja conhecido, pessoal. Pré-questionamento pressupõe, como eu disse para vocês, o debate, e exatamente por isso é necessário que ele seja feito através dos embargos de declaração. Por isso, se o acórdão não tiver apreciado aquele tema que está se discutindo ali no recurso especial, no RESP, ele não será admitido e, obviamente, vai ser desprovido o agravo que vai fazer com que seja prejudicado o RESP também. As observações que eu trago para vocês sobre esse recurso é que, uma vez interposto o recurso contra o acórdão do TRE, a petição ela vai ser juntada e ela deve ser juntada nas 48 horas seguintes, com um prazo de 24 horas para que o presidente faça os autos conclusos. O mesmo prazo será dado aí para que se profira um despacho fundamentado, para que o juiz profira, o relator, profira um despacho fundamentado. Nesse despacho ele vai dizer se ele admite ou não aquele recurso. Se o recurso for realmente admitido, vai ser aberto aí um prazo para que o recorrido apresente a sua defesa, as suas contrarrazões, por assim dizer, e tendo-se juntadas as contrarrazões, os autos eles vão ser automaticamente emitidos ou remetidos ali ao TSE. Não admitido o RESP, ou se o caso o recurso especial não seja admitido, o recorrente também pode interpor em recurso de agravo, naquele prazo comum de 3 dias, para que o RESP ele seja remetido aí ao Tribunal Superior, e o presidente, nesse caso, ele não vai poder, como nós já vimos aqui, denegar seguimento ao agravo, ainda que o recurso seja interposto de forma intempestiva. Não se cabe discussão probatória da matéria fático-probatória no RESP, já dissemos isso daqui para vocês, correto? E se o Tribunal Superior ele fizer o exame desse recurso, passar a análise do RESP, então aí sim poderá ocorrer também de ser facultado às partes aí a sustentação oral por um prazo de 10 minutos para cada parte, pessoal. Bom, nosso próximo recurso será o recurso ordinário constitucional direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Também possui legitimidade, a mesma legitimidade dos recursos anteriores, podendo estar no polo passivo candidato, partido político, Ministério Público Eleitoral ou a coligação. Também tem um prazo de 3 dias, esse prazo de 3 dias será contado a partir do acórdão que denegar o habeas corpus ou o mandado de segurança, ou mesmo também a partir da publicação deste acórdão na sessão de julgamento, ok? É um recurso cujo objeto são os acórdãos do TSE que denegarem aí habeas corpus ou segmento a mandado de segurança.
ou mandado de junção, desde que sejam definidos em única instância, pessoal. Efeito devolutivo também, como a maioria dos recursos que nós temos estudado até aqui, baseado ali no artigo 257 do Código Eleitoral. Excepcionalmente, pode ser concedido aí pode ser conferido um efeito suspensivo ao recurso, desde que esteja presente aí, né, alguns requisitos, como o perigo de uma decisão tardia para o recurso, né? Competência de julgamento, como eu já falei para vocês, é do STF, já que está se julgando aqui ou se atacando decisões exaradas por parte do Tribunal Superior Eleitoral. E também possui natureza jurídica de recurso, né? As observações que eu trago para vocês sobre esse recurso, né, é que, no caso da Constituição Federal, ali no artigo 5º, incisos, especialmente nos incisos 68 e 69, né, no 69 particularmente, vem trazendo a questão sobre concessão de mandado de segurança ou de habeas corpus para proteção de direito líquido e certo, que não é amparado, ou melhor, regulamentando a concessão de mandado de segurança para a proteção de direito que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, pessoal. Quando o ato ou a coação vier por parte de um agente público, de uma pessoa pública, ou ainda por conta, né, ou vier do lado de uma pessoa privada que esteja agindo como pessoa pública. Lá no 68 também vem falando sobre a concessão de habeas corpus. Cada vez que alguém sofrer aí uma ameaça, uma coação ali na sua liberdade, no seu direito de ir e vir, né, abuso ou ilegalidade do poder. E exatamente por isso, pessoal, que o recurso ordinário constitucional que é direcionado ao STF tem cabimento quando o TSE negar, obviamente em única instância, bastante importante vocês terem isso em mente, negar em única instância o mandado de segurança ou proferir decisão denegatória aí sobre mandado de segurança ou habeas corpus. Ok? A decisão do TSE é uma decisão que precisa ser necessariamente originária, não pode ser uma decisão por via reflexa. Isso é bastante importante, tá? E além disso, essa decisão originária é uma decisão que... Não, o que significa isso, professor? Uma decisão que ela não vai ter sido reformada, uma decisão que ela não vai ter mantido uma decisão anterior. É tão somente uma decisão que ela julgou, né? O relator julgou habeas corpus ou mandado de segurança e simplesmente denegou aí em única instância, o que se entende por julgamento sem resolução do mérito, como nós conhecemos na praxe forense, né? Não cabe recurso ordinário constitucional contra a decisão concessiva de habeas corpus ou mandado de segurança, obviamente porque se o interessado já conseguiu, ele, né, conseguiu atingir também o seu objetivo, então não é que se falar sobre recurso contra decisão concessiva, né? As decisões do TSE são decisões irrecorríveis por natureza, conforme nos traz ali a mandatória do artigo 281 do Código Eleitoral e também 121 da Constituição. São decisões taxativas e que são passíveis ao manejo de recurso ordinário constitucional ao Supremo Tribunal Federal, desde que sejam sob denegação de mandado de segurança ou habeas corpus. Ok? Não existe menção legal sobre a necessidade do pré-questionamento, sobre a necessidade da repercussão geral, portanto, não estamos falando aqui de repercussão geral e pré-questionamento como requisitos para esse recurso, né, para os casos de interposição do recurso ordinário ao STF, portanto, não será necessário, não será considerado como pressuposto recursal aqui, especificamente nesse recurso que nós estamos analisando agora, ok? No entanto, pessoal, caso o recorrente deseje, ele poderá sim ventilar essa situação ali nas razões do recurso, mas não é obrigado, tá?
Quanto ao reexame da matéria fático-probatória no recurso ordinário, ela poderá ser feita, as provas poderão ser reanalisadas, até porque a situação precisa ser considerada de forma global, precisa ser considerada como um todo, e exatamente por isso é permitido aqui que as provas ali dos autos sejam analisadas lá, a situação seja analisada desde o início, como ela se desenvolveu. Ele vai ser processado na forma ali do artigo 281 do Código Eleitoral, e uma vez denegado o recurso, o recorrente ele também pode se utilizar do recurso de agravo dentro daquele prazo de 3 dias para que se dê seguimento, para que se faça o julgamento do recurso ordinário. E aí, nesse caso, se o STF fizer o exame do recurso ordinário constitucional, também será permitido ou facultado às partes, de acordo com o regimento interno do STF, que elas tenham aí um prazo de sustentação oral de aproximadamente 15 minutos para cada parte, pessoal. Nosso próximo recurso vai ser o recurso extraordinário, também direcionado ao STF, mesma legitimidade dos anteriores, né? Podendo figurar no polo passivo candidato, Ministério Público Eleitoral, partido ou a coligação. Também possui prazo para interposição de 3 dias. É um recurso cabível quando houver aí uma contrariedade à disposição legal da Constituição ou quando se declarar alguma inconstitucionalidade relativa a tratado ou lei federal, em última ou única instância. Tem efeito devolutivo, novamente aí presente o artigo 257 do Código Eleitoral, que nós já bem conhecemos, competência para julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, uma vez que também estamos atacando decisões oriundas dos acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral, né? Possui natureza jurídica de recurso, evidentemente, e as observações que eu trago para vocês em relação a esse recurso, pessoal, é que ele somente vai ser cabível quando forem vencidas todas as instâncias da Justiça Eleitoral, porque que a gente também não pode falar em supressão de instâncias, e para que essas instâncias não sejam suprimidas, será necessário que todas elas sejam esgotadas. E é por isso mesmo que existe o entendimento sumular na súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não se pode aceitar, que é inadmissível um recurso extraordinário quando pôde ser lá atrás impugnado, ou melhor, oferecido um recurso ordinário na justiça de origem daquela decisão que foi impugnada. Ok, pessoal? Então, sem supressão de instâncias. Tá? As razões do recurso elas têm que indicar necessariamente, diretamente, o dispositivo que autorize, né, o segmento do recurso. E o que autoriza? Violação de artigo da Constituição, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ofensa direta e frontal à Constituição, direta e frontal, pessoal, sempre em mente isso aqui, bastante atenção. Nunca por via reflexa, ok? Direta e frontal sempre, tá? Tem que ser interposto ou direcionado o recurso em si, né? Aquela parte da folha de rosto, ao Tribunal Superior Eleitoral, presidente do TSE, mas as razões do recurso serão direcionadas ao STF. Vai ser um recurso admitido, ou melhor, se ele for admitido, vai ser aberto vistas para o recorrido para que ele também ofereça suas contrarrazões dentro do mesmo prazo de 3 dias, e se não for admitido, novamente o recorrente poderá se utilizar aí do recurso de agravo para que se dê seguimento ao recurso original, pessoal. Aqui é obrigatória a presença do pré-questionamento, ok? Ou seja, se esse acórdão ele não tiver apreciado o tema, não tiver versado, ou melhor, não tiverem sido oferecidos embargos de declaração para discutir aí uma decisão, uma questão omissa em instâncias anteriores, então muito provavelmente o recurso não será conhecido, é um recurso que será desprovido, ok?
Sobre a importância do pré-questionamento, nós já vimos aqui, já falei para vocês que ele deve ser feito através do desembargo declaratório, até porque a ferramenta correta para se discutir aí, para se pré-questionar, para se debater determinadas situações, como por exemplo a omissão, e vai ser esse procedimento adequado, obviamente, para que se discuta a matéria e se tenha caracterizado o pré-questionamento que é pressuposto recursal aqui neste recurso, ok? Nosso último recurso será o recurso parcial. É um recurso também com a legitimidade dos demais recursos, com a mesma legitimidade, com apenas a diferença de que aqui também poderão estar presentes no polo ativo os fiscais dos partidos, né? Também possui prazo de interposição de 3 dias, e no caso específico do recurso parcial, ele estará regido ali pelo artigo 258 do Código Eleitoral, e vai ser cabível, pessoal, contra determinadas situações em relação ao escrutínio das eleições, em relação à questão da contagem, ali, do serviço de contagem dos votos, né? É um recurso que possui efeito devolutivo, competência para julgamento por parte do TSE ou dos TRE, já que vamos atacar aqui as decisões lá dos juízes eleitorais, e também possui natureza jurídica de recurso. Está previsto no artigo 261 lá do Código Eleitoral, no entanto, é um recurso que ele não é muito utilizado mais na seara eleitoral, por conta da vinda das urnas eletrônicas, né, do surgimento das urnas eletrônicas nas eleições, o que fez com que os serviços de votação, os serviços de escrutínio passassem a ser todo eletrônico. No entanto, ele não é um recurso que foi abolido, pessoal, ele continua tendo aí a sua formatação legal ainda em funcionamento, ok? Podem ser interpostos para atacar decisões dos juízes eleitorais ou até mesmo os acordos dos TREs, e daí nesse caso o julgamento ficaria por conta do TSE, né? E eles podem versar, não podem versar sobre matérias referentes à questão dos registros dos candidatos, conforme nos traz lá tanto o regimento interno do STF quanto o artigo 261 do Código Eleitoral. Distribuição do primeiro recurso eleitoral, ou melhor, do primeiro recurso parcial, vai fazer com que o relator ele se torne prevento para a questão. Isso significa que esse mesmo relator ele irá julgar os demais recursos, né? As decisões do relator, obviamente, serão todas comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral, né? Elas, mesmo que haja diferentes decisões ou mais de uma decisão, todas elas serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral, e são recursos que eles têm aí o objeto de funcionar como uma forma de combate à preclusão lá no recurso contra a diplomação, e daí por isso mesmo eu trouxe aqui para vocês a sigla do recurso contra a diplomação, uma vez que, não havendo recurso contra a diplomação, fica prejudicado o recurso parcial, pessoal, é o comando que nós retiramos lá do regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, ok? Em relação à sustentação oral, né, pode ser oferecido 5 minutos para o recurso parcial e mais 15 minutos para o recurso contra a diplomação, já que eles deverão tramitar juntos. Só que esse tempo pode ser transformado em 20 minutos no total para cada parte, uma vez que não exista aí o recurso parcial, né, se for feita a sustentação oral somente para o recurso contra a diplomação. Pessoal, era esse o conhecimento que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje, né? Eu trago aqui o meu e-mail para todos aqueles que desejem esclarecer alguma dúvida que porventura tenham. Eu desejo a todos bons estudos.